Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Sobre o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e verso 6, onde fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho uma dúvida sobre esse versículo. Vamos agora para a pergunta do irmão concernente a Atos 19:6. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. A dúvida do irmão é, irmão, Sobre batismo no Espírito Santo. batismo no Espírito Santo. Irmãos, Paulo, apóstolo, não batizou as pessoas mencionadas aqui em 19:6. Ele não batizou estas pessoas. 19:1, vamos ler. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Os pentecostais aqui no Brasil usam estes versículos para dizer que o que é batizado no Espírito Santo vai falar em línguas. A ligação deles, especialmente a Congregação Cristã no Brasil. Vamos ler a crença da Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã no Brasil, doutrinas, número 7. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Atos. Nós cremos, ele está dizendo que no batismo do Espírito Santo, com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. A doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Agora, voltando ao versículo que o irmão citou, 19:1, vamos investigar. Quando o apóstolo Paulo chegou ao Éfeso, ele encontrou alguns discípulos lá no Éfeso. Os Efésios não são judeus, gentios. Não têm nenhum conhecimento sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Os gentios no Éfeso não sabem muitas coisas. Vamos ler. Éfeso 2:11. Portanto, lembrai-vos de que... Está falando aos Efésios, apóstolo Paulo mesmo. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se institulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês, Efésios, sem Cristo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Outrora, em outro tempo passado, porque são gentios os efésios, não têm sabedoria sobre a Deus, salvação, etc., etc. Quando Paulo, pela primeira vez, chegou ao Éfeso, encontrando alguns discípulos lá, eles perguntou:
¿Recebestes vos, o Espírito Santo, quando crestes? Responderam-lhes os efésios: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. 4. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Mas quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles aceitou o batismo pelo apóstolo Pablo em nome do Senhor Jesus. 6. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Significa que Paulo batizou eles com o Espírito Santo? Não. Porque é claro, no versículo 4, Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após havia de vir, isto é, em Jesus. Jesus é a pessoa que pode batizar em Espírito Santo. Jesus. Vamos ler Mateus 3:11. Eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo, João Batista diz: Ele, o que vem após mim, ele diz que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele, Cristo, vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Ou a mesma palavra que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios em versículo 4. De novo, vamos ler em 4. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Jesus é a pessoa mencionada por Paulo e mencionado por João Batista que pode batizar no Espírito Santo, não o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo permitiu dos efésios que ele encontrou no Éfeso de ser batizado em nome de Jesus. E quando ele impor as mãos a eles, eles receberam o Espírito Santo. Mas a palavra eles receberam o Espírito Santo não significa são batizados no Espírito Santo. Não. O Espírito Santo pode ser recebido even if you are not being baptized in the Holy Spirit. Mesmo que você não esteja sendo batizado no Espírito Santo. Vamos provar isso. João 20:21. Disse-lhes então Jesus segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Quando ele ressurgiu dentre os mortos, ele encontrou os apóstolos em uma situação que aconteceu em domingo, né? Depois a falar sobre a palavra de Deus, disse-lhes então Jesus segunda vez. Por que segunda vez? Porque em 20 mais cedo, quando ele entrou, paz convosco. Pero segunda vez, disse-lhe então Jesus segunda vez, paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isso, assoprou Paulo impor as mãos. Cristo assoprou e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É batismo? Não. Por quê? Os apóstolos são batizados no Espírito Santo quando nosso Senhor Jesus Cristo subiu nos céus. Vamos ler Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Antes de subir ao céu, depois do padecimento dele, ele permanece mais 40 dias com os apóstolos. Versículo 3 diz: aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, com 11 apóstolos, 11 porque Judas não incluído, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Não vai para fora de Jerusalém, deve estar em Jerusalém, os 11 apóstolos. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. De poucos dias depois a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos vão receber o batismo do Espírito Santo. Por isso, quando nosso Senhor Jesus Cristo está nos céus, ele bautizou os apóstolos no Espírito Santo quando ele está no céu, não quando ele está aqui, né? Ele subiu e depois batizou os apóstolos. Vamos ler 4:8 de Efésios. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Uma das coisas que ele deve cumprir é batizar no Espírito Santo e em fogo. Aquele que desceu em partes mais baixas da terra é o também que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quando ele está no céu, o que aconteceu? 1:8, Atos. Vamos ler. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando ele está lá, ele prometeu aos apóstolos: recebereis poder ao descer ao Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Por isso, eles receberam como batismo do Espírito Santo o batismo quando ele está nos céus.
não quando Ele está com eles, né? Quando Ele está nos céus, quando Ele subiu ao céu. Vamos de novo em 4, Efésios. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 11. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, né? Os dons com o batismo do Espírito Santo em fogo é dado por nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele está agora nos céus, né? Apóstolo Paulo não batizou os discípulos que ele encontrou no Efésio. Ele batizou eles em água, né? Falando com eles que tem outro batismo que ele pode receber, batismo em Espírito Santo e em fogo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles, quando o apóstolo Paulo impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Como os apóstolos também, quando nosso Senhor Jesus Cristo assoprou, eles receberam o Espírito Santo. Mas o batismo vem mais tarde, quando nosso Senhor Jesus Cristo está no céu. Você entende, irmão? Irmão, o Espírito Santo pode ser recebido em qualquer hora que você é digno de receber o Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo em fogo é destinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Como os apóstolos. Depois de 3 anos e meio com os apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo não batizou eles com Espírito Santo e com fogo. Quando Ele está no céu, Ele diz aos apóstolos, não ausentassem no Jerusalém, mas esperar a promessa do Pai, porque Ele vai batizar eles com Espírito Santo e com fogo. Que vai acontecer quando Ele está, né? O impor as mãos para receber o Espírito Santo não significa batismo em Espírito Santo, mas a crença dos congregação cristã no Brasil, quando os pastores deles vão impor as mãos, ele está batizando em Espírito Santo. E as pessoas vão falar, é verdade? Não. Por quê? A palavra novas línguas significa quê? O que significa? Quando os apóstolos são batizados no Espírito Santo, em dia de Pentecostes, qual aconteceu? Vamos ler. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Falar noutras línguas. Noutras línguas. Porque estão falando língua dos galileus. Mas quando desceu o Espírito Santo, no dia de batismo dele em Espírito Santo, eles falaram noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros,
Pois que não são galileus todos esses que estão falando? Os apóstolos, todos eles são galileus, escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo na beira-mar da Galileia. Todos os apóstolos são galileus, que fala a palavra, idioma galileu. Os que habitavam em Jerusalém dizem, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um da própria língua em que nascemos? A palavra noutra língua, ou outras línguas, ou novas línguas, línguas que está existindo, né? De novo, irmão Adel. Como? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? 9. Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judeia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. A palavra outra língua ou novas línguas, línguas além da língua dos galileus. Língua árabe, cretense, os que em Líbia, etc, etc. Ele diz, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Que significa outras novas línguas, outra língua? Língua que é usado por outras nações. Mas os congregação cristã no Brasil, quando falando em língua, que raça usa estas línguas? Tem raça que usa a sua língua? Não é língua, tolice. Eles vão inventar, falando em línguas, falando em tolice. Porque a palavra novas línguas, língua usado em todas as partes do mundo. Lembrar isso, irmãos. Este tópico é cada exposição tem perguntas sobre isso, né? Porque aparece que os brasileiros são enganados sobre isso, né? Vamos ler 11:1 de Gênesis. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros, eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O mandamento de Deus para eles é espalhar, né? Frutificar, multiplicar, encher a terra. Mas eles não querem obedecer. Eles querem permanecer em um só lugar, né? O que eles fez? Eles fez o que se chama Torre de Babel. O que aconteceu? Vamos continuar. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Toda a terra tem língua agora, que é diferente, como português. Nós estaremos aqui para estudar as palavras de Deus, em português.
Nós estamos aqui para estudar. Nosotros estaremos aqui. Nosotros, em português, nós estaremos. O nosotros é cortado. Nós. Em vez de nosotros, nós. 10 em espanhol, aqui 10. Cuenta em espanhol, aqui conta. Tábua em português é tabla em espanhol. Balde em espanhol, balde em português. Tem diferença, né? Tem confusão. Por isso, quando aconteceu que tem muitas línguas que eles receberam no Torre de Babel, o português não entende mais o espanhol. Qual? Diz o chinês. Vamos separar? Eu não entendi você. Vamos separar. Mas tem língua cada um. Cada raça, cada nação. Falar em outra língua significa falar em língua que não é a língua de nascimento de você. Por exemplo, irmãos, né? I am now speaking to you in tongue. Ele disse, agora estou falando com vocês em língua. Because I'm using English. Porque está usando inglês? Yo está hablando a vosotros en lengua. Espanhol. Yo te amo. Iniibig kita. É outra língua. Iniibig kita. Ayaten ka. Outra língua. Ich liebe dich. Outra língua. Em chinês. Ano ba sa chinês yun? Mas é língua. Não inventada. Como os brasileiros pastores inventando coisas tolice que constituem tolice. Não língua. O língua é... língua. Como se chama? Língua. Corporação. É a língua, meu língua. Corporação. Seu língua, corporação. A língua de você é muito fácil de corporação. Para mim, é mais fácil de dizer corporação. Coração. Para você, coração. É língua. As igrejas aqui estão falando não em língua. Falando em nariz. Tolice. Falar em outra língua é língua que é usada por outras raças que se tem intérprete pode ser interpretado. Vamos ler. 14:27. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Não tem intérprete? Se irmão Edson não está aqui, é bom, porque você não vai entender quando eu vai falar em língua do irmão Rodeu. Porque a língua do irmão Rodeu é diferente da língua de chefe de som. Língua dele é Ilocano e língua dele é Kapampangan. Minha língua é Tagalog.
em nossos países, temos mais de 100 línguas. Eu conheço mais ou menos 8 ou 9 línguas lá. Mas eu vou falar agora em língua do irmão Rodel, ele não vai entender. Vou falar em língua dele, o irmão Rodel não vai entender. Kakaasi ni Rodel. Ele sabe o que eu quero dizer, mas ele não sabe, né? Porque língua diferente, mas é usado por uma raça ou família ou nação. Falar em língua deve ter intérprete. É permitido de falar em língua dentro da igreja se tem intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Mas eles não têm intérprete, está fazendo... Vamos ler, né? É tolice. Olha, ó. Gritando, batendo, muito confusão. O que a Bíblia diz sobre essas pessoas? Aparece que todos eles são tolos. Tolos, tem diferença. Tem tornilho que não é... Você sabe o tornilho? Parafuso fora do lugar. Tornilho aqui também. Não, mas entende-se que é parafuso. Ou pré. Eles têm tornilho que... That is rotting. Que está perdido. Parafuso solto. Vamos ler. 14:23. O que tipo de igreja é esse? Se, pois, toda a igreja se reunir num mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? São loucos. Porque o incrédulo não entende o que ele está fazendo. São loucos. O que você vai chamar estas? Loucos. Loucos. Fazendo coisa não que em ordem. Porque quando está em reunião, deve fazer isso em ordem. 14:40 em 1 Coríntios. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O que ele está dizendo não tem ordem. Tem gritando, tem batendo as mãos, tem tudo o que eles querem fazer. Como outras igrejas que praticam também esta tolice, né? Vamos, como a membros tornar-se como animais, né? Está falando em língua agora, né? O pastor deles está fazendo os membros como animais, né? Actuando como animais. Eu tenho pena sobre as pessoas como isso. Imagine, está em adoração a Deus, você vai atuar como sim. All that you have. Yes. And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. Father, we want all of what you have. All of what you have. We thank you.
É obra do Espírito Santo? Não. O Espírito Santo de Deus é decente. Fazendo coisas decentemente com ordem. Quando não tem ordem, quando tem confusão, não é de Deus. Vamos ler. 1 Coríntios 14. Vamos ler. 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Todas as igrejas em primeiro século, igreja na Galácia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas as locais da igreja, eles praticam ordem. Não tem confusão. Mas a igreja agora, quando nós chegou no Brasil, buscando para alugar, para usar na igreja um lugar, os donos da prédio, donos Do imóvel. sim, imóvel, não quer. O que você vai fazer? Você vai fazer adoração na igreja? Não quero. Ele disse. Por quê? É muito barulho. Ele disse. Porque eles são acostumados às igrejas aqui. Quando está adorando a Deus, é muito barulho. Tem pessoas que gritando, todos o que eles querem fazer. Mas não tem ordem. A adoração a Deus deve ser feita decentemente e com ordem.